Boa tarde. Nós vivemos num mundo que se apresenta para a gente de uma forma bastante tangível, que é a Terra, em que podemos enxergarmos uns aos outros estando próximos. Mas os espíritos explicam então para Kardec de que este mundo em que a gente vive não é o nosso mundo verdadeiro, não é o mundo real, e que estamos aqui passando, de passagem, e que é temporário a nossa estadia aqui. Só que estando encarnados, nós ficamos como que mergulhados no oceano da matéria, nesse oceano material, nos esquecemos da nossa verdadeira origem e passamos a dar toda a importância a esse fenômeno chamado matéria. Mas a matéria, tal qual a gente vê, ela não é só dessa forma que ela se apresenta. Os espíritos explicaram para Kardec que esta é uma forma condensada da mesma matéria que compõe todos os mundos. É uma matéria condensada que ela tem a mesma fonte, que é a matéria do mundo espiritual. Então, quando a gente olha para o nosso corpo, para os móveis, para o ambiente, nós estamos vendo a matéria condensada. Mas não enxergamos a matéria etérea, que faz parte desse meio aqui também. Nós não conseguimos visualizar porque a nossa vista, esse nosso corpo, que ora é o nosso veículo, ela está conformada, de conformidade apenas para enxergar a matéria tangível. Então, o mundo que a gente enxerga não é um mundo total. A gente só vê uma parte do mundo, que é a parte condensada, mas aqui, neste vazio em que nós achamos que é o vazio, existem outras formas materiais não condensadas e que constituem o nosso verdadeiro mundo, o mundo dos espíritos. Este mundo dos espíritos que a gente não enxerga pelo fato de estarmos encarnados e utilizando então como que uma gaiola, como que um escafandro, uma vestimenta que faz com que a gente não enxergue esse, não divise esse outro mundo, ele é tão mais vivo e tem uma ação muito mais efetiva do que nós podemos imaginar. E perguntado para os espíritos se o mundo espiritual ou se os espíritos influenciam na vida dos encarnados, eles responderam para Kardec: muito mais do que podeis imaginar. Tanto que na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Então, não só nós não estamos cientes de que existe agora aqui o mundo espiritual, como esse mundo espiritual influencia significativamente nas nossas ações. E aí, tenho escutado umas palestras e eu tenho tentado sair fora da condução das últimas vezes que eu escutei do palestrante, de que na Terra não é lugar de felicidade. O que vocês acham? A Terra é um lugar de felicidades? Sim. Com certeza. Muito embora a postura de alguns palestrantes vem dizendo que não, e a postura da vida de muitas pessoas vem afirmando que não, que é a Terra o nosso local de provas e expiações, de prantos, de aflições. Mas à medida em que a gente vai tendo uma consciência, e isso que a doutrina espírita tenta despertar, muito embora cada um viva num foco, cada um siga pela sua direção. Quando a gente realmente desperta da nossa verdadeira origem, nós temos que sair deste pensamento, deste mar de pensamentos que dirigem a maioria das pessoas. Quem encarnasse hoje numa região em que as mulheres têm que andar de burca, têm que andar toda coberta,
e não pudessem estudar, achariam normal essa atitude, não é verdade? Se a gente nasce numa comunidade em que é normal ter determinadas ações, a gente vive naquele meio e acha natural. Então a gente acaba se comportando como a grande maioria. Pois como a grande maioria dos habitantes do planeta Terra são espíritos que ainda não descobriram a sua essência e que muitos vivem ainda com o medo e com a culpa, nós estamos imersos nesta comunidade, neste meio ambiente chamado Terra, em que a grande maioria dos espíritos ainda não despertaram para a sua verdadeira essência. Então parece que a Terra é um local de provas e expiações e sofrimentos. Se nós enxergarmos desta forma, quando Jesus veio para a Terra, e o próprio João, o Batista, e outros iluminados, para que eles começassem a sua missão, eles tiveram que se retirar, ficar isolado ou ir para um deserto. Nós não temos que ir para um local assim, e aquilo foi uma exemplificação que Jesus teve que fazer, porque ele veio numa sociedade ferrenha e de costumes bárbaros em que ele precisava respirar do ar da espiritualidade, colocar suas ideias em ordem para que ele viesse com toda a força para os testemunhos que ele teria que passar. Alguns desses grandes emissários têm que fazer isso, porque eles vêm com uma lição muito forte. Pois bem, nós, para que saiamos do consciente coletivo, isso a gente chama consciente coletivo, de que estando na Terra nós temos que sofrer, e que tudo na Terra gera sofrimento, nós temos que fazer a nossa saída deste ambiente. E muitas vezes é a saída mental deste ambiente ou dessa maneira de pensar. Cada vez que ligamos a televisão, cada vez que assistimos uma novela, cada vez que assistimos um documentário ou um jornal e que vem afirmando que o Brasil está em crise, que o Brasil está em crise, que o Brasil está em crise, você acorda com medo de ir no supermercado. Você acorda com medo de abastecer. Você entra no consciente coletivo criado e alimentado por todas as pessoas que neste momento estão vivendo com o pensamento crise. Mas não é só isso. Eu não estou falando só em relação à economia, mas que alimenta então a violência, que alimenta o tráfico. Se vocês olharem a propaganda e aquele mesmo meio de comunicação falando e alimentando aquela maneira de agir, daqui a pouco você vai pensar que é normal o que está acontecendo, quando não é. A gente vai ficando imerso num inconsciente coletivo, vamos alimentando e sendo alimentados. Pois bem, o planeta Terra, ele está num inconsciente coletivo, quer dizer que todos os espíritos que estão vivendo nas proximidades do planeta ou encarnados no planeta estão imersos nesta maneira de pensar, que a Terra é um local de provas e expiações e sofrimento. Tanto é que no mundo espiritual, quando é feito os trabalhos aqui ou em outras casas, o que existem de espíritos presos vibratoriamente às suas culpas e às provas e expiações é muito grande. É 3 vezes a quantidade de habitantes do planeta Terra de espíritos que desencarnaram e que não saíram da atmosfera de provas, expiações e sofrimentos. E ficam se culpando do outro lado. Pois bem, nós, à medida que vamos descobrindo a nossa verdadeira essência, nós sabemos que Deus é perdão, que Deus é amor, que tudo que Deus criou é bom, que nós somos bons, que o outro é bom,
que só existe o bem. Nós podemos não mudar o aspecto do outro com essa maneira de pensar, mas sairmos fora desse inconsciente coletivo. Mas como? Como que eu vou parar de pensar que o outro não é bom? Como que eu vou começar a enxergar que o outro é um ser amado, filho de Deus, criado por Deus? Alimentando o meu novo consciente, alimentando e dando informações para mim de que eu posso sair fora desse mar de pensamentos. Eu vejo assim, por experiências minhas, da minha existência, dessa atual existência. Nessa atual existência, existem problemas que vão se repetindo por uma maneira errada minha. Pela uma maneira de pensar, de agir e que vai fazendo com que os mesmos erros se repitam e dão os mesmos resultados. Quando a gente dá um brinquedo para uma criança de encaixe, buraquinhos redondos e buraquinhos com triângulo, e dá as pecinhas redondas e pecinhas de triângulo para que a criança coloque ali. Quantas tentativas vocês acham que a criança vai levar para colocar as peças no buraco certo? Às vezes a criança já enxerga o redondinho é no lugar do redondinho e o triângulo é no lugar do triângulo. Uma criança, às vezes, ela precisa de duas ou três tentativas de erro para logo em seguida acertar. Pois bem, já faz mais de 1000 vezes que eu digo para o meu marido não botar a toalha molhada em cima da cama. Quantas tentativas erradas que eu já fiz? 1000 vezes. 1000 vezes errado. Então, muitas coisas que se repetem na nossa vida é por falta de despertar, tomada de consciência de atitudes erradas que nós vamos repetindo. E aí alguém precisa dizer assim: ei, você está falando de forma errada. Você fala de um jeito que às vezes já foi um discurso anterior da mãe ou de alguém que ele anula na primeira forma como você fala. E assim a gente vai vendo que a gente muitas vezes passou várias vezes repetindo coisas de forma errada. Tinham 2 pescadores e eles foram pescar no rio lá no Amazonas. Fretaram um aviãozinho pequeno e esse aviãozinho parou num campo pequeno de aviação e esperou que eles voltassem. Quando eles voltaram, cada um com um peixe de 60 quilos cada um. O piloto disse assim: só um poderá entrar com peixe, porque vai ultrapassar a capacidade de peso do avião se entrarem os 2. Não, mas nenhum dos 2 queria deixar o seu peixe, nem levá-los pela metade. Não, mas o ano passado nós fretamos um avião do mesmo tamanho e ele nos levou com os peixes que nós pescamos, que eram do mesmo peso. Bom, se ele levou, até o piloto ficou assim: então vamos levar. E o piloto foi. Daqui a pouco o aviãozinho levantou o voo e caiu. E o pescador disse: não é que a gente está caindo no mesmo lugar que a gente caiu ano passado? Já sabia até, né? E é isso que muitas vezes acontece com a gente. Nós já temos até consciência de que são os nossos pensamentos que criam as circunstâncias ao nosso redor. A nossa fala, e alguém diz assim: muda o teu discurso, minha filha. Para de reclamar. Começa a agradecer. Começa a visualizar só o bem e o belo. Não, já está naquele discurso da boquinha que acorda de manhã viradinha para baixo já. Daquele que o rosto já
se acostumou sozinho a ficar com a boquinha viradinha para baixo. E a gente olha e fica assim, poxa vida, né? Uma pessoa tão bonita. Gente, nós devíamos andar com um espelho assim. Nós devíamos amanhecer e sair para a cozinha com um espelho assim. Para que a gente oferecesse às pessoas da nossa residência um outro aspecto fisionômico. Porque a gente oferece para o outro uma carinha de boquinha assim, e a gente quer que o outro nos receba com um olhar de brilho, de sorriso. Mas o outro é o espelho da gente. Então, quando a gente acorda vibrando, e na esperança de um novo dia, de que novas coisas irão acontecer para desafios, nós saímos fora daquele esquema, daquele consciente criado nas nossas casas, nas nossas mentes, na nossa rua, ou no nosso bairro, ou no nosso país. Nós, espíritas, que à medida que vamos ficando mais conscientes, nós temos que descobrir que somos nós que formamos o nosso ambiente psíquico. Foi perguntado para os espíritos qual o meio mais eficaz. O meio eficaz e o meio prático, quer dizer assim, o meio prático quer dizer o meio fácil, que dê certo. O meio prático e eficaz de melhorarmos, de sairmos dessa condição que a gente se encontra. E os espíritos responderam que é muito fácil de a gente, prático e eficaz, quer dizer fácil e certo, correto. Conhece-te a ti mesmo. A resposta que o Espírito deu. Conhece-te a ti mesmo. Nossa! Prático e eficaz de a gente melhorar, de a gente parar de e sairmos desse padrão mental. É conhece-te a ti mesmo, os Espíritos responderam. E aí Kardec perguntou novamente para o Espírito que respondeu. Mas é justamente aí que mora a dificuldade. Que a gente se conhecer, que a gente realmente se analisar ou se conhecer. E o Espírito continua então respondendo: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Antes de dormir, quando colocar a cabeça sobre o travesseiro, fazei as reflexões. Sabe essa que a tia Tânia fez a gente fazer agora ali? Que se o que eu fiz é certo, que se fosse praticado por outro aquilo que eu fiz, como eu agiria? Como eu estou? Como que o meu espírito está agindo? O meu espírito agiu durante o dia? Eu agi durante o dia? Com que finalidade? Qual foi o meu objetivo? Foi egoísta? Foi caridoso? Foi pensando no outro? Foi pensando apenas em mim? Então essa análise, de se colocar no lugar do outro, de ver as nossas ações, vai fazendo com que a gente se conheça. Porque a grande maioria de nós, a gente não consegue pensar na consequência das nossas ações. A gente mesmo tem vergonha daquilo que a gente faz. A gente coloca a cabeça no travesseiro e diz assim: eu não quero nem pensar, e dorme. Sabendo muitas vezes dos erros. Só que a nossa consciência, ela que nos faz no outro dia colher os frutos. E esse despertar então espiritual que coloca então que cada um de nós vai colher exatamente o fruto daquilo que plantou. E que ou faz essa análise e se modifica, começa a se conhecer, a se frear, a pensar mais nas ações, ou vai continuar repetindo os mesmos erros, agindo da mesma forma, por impulsividade, por imprevidência. Pois bem, a Terra, ela é uma escola. E está temporariamente numa fase que é de provas e expiações. Mas isso é para todas as pessoas essa situação que a Terra se encontra de provas e expiações? Sim
para muitas pessoas que estão no padrão de provar e de sofrer aquilo que fizeram, e não para outras que já transcenderam. Por quê? Para as pessoas que acordam pensando assim, hoje vai ser uma luta. Tem pessoas que dizem assim, hoje eu vou para a luta. Quando a pessoa desperta com esse pensamento assim, hoje eu vou para a luta, espere que vai ter um dia de luta, porque o pensamento dela gerou uma ideia que vai atrair situações de luta. Agora acorde pensando assim, hoje vai ser um dia de desafios. O meu espírito, desperto para mais um dia de atividades, vai receber novos desafios. Não é luta, porque luta é um embate um com o outro. É alguém tentando ser mais que o outro. Não, no dia de hoje eu terei desafios em que o meu espírito vai tentar fazer as coisas de forma correta. Agir de forma correta. Essa correção da manhã já vai fazer com que a nossa postura correta tenha uma atitude mental positiva e nos proteja. Eu vivo falando, e a minha fala se repete sempre, de que o primeiro pensamento da manhã cria em nós uma psicosfera, um ambiente psíquico. E o primeiro pensamento da manhã, firmemente pensado de gratidão, muito obrigada, meu Deus, pela oportunidade de mais este dia, trabalhar mais conhecimentos, mais conteúdos, para que o meu espírito saia dessa encarnação mais sábio, mais generoso, mais humano. Você começa a enxergar as situações como oportunidades de crescimento, já de manhã. E tem mais, o nosso campo vibratório, a nossa aura, ela começa a ter uma cor diferente. O que é que a gente diz assim, vou lá para a cromoterapia no centro espírita? Vocês sabem o que é a cromoterapia? Trabalha com as cores, né? Trabalha com as cores. Trabalha com as cores, e essas cores, então, conforme a tonalidade, a incidência da cor, vai trabalhando na nossa aura e atinge, então, o nosso perispírito. E esse perispírito, muitas vezes, que está com uma região ali dos chakras que está obstruída, da garganta. A minha amiga ali, na hora da prece, falou visualizar uma cor prateada, uma cor que limpe, uma cor azulada. São cores que vão limpando a nossa psicosfera. E vai limpando, então, energizando e fazendo com que o nosso corpo perispiritual, o perispírito, se reorganize. E isso, então, vai agir no nosso corpo físico. Quando você acorda de manhã alimentando os pensamentos bons, esses primeiros pensamentos assim que alimentam a sua alma, você se dá um autotratamento energético. A pessoa mesmo pode se curar quando ela mantém padrões de pensamentos felizes. E para isso é preciso que ela não sintonize, não entre no consciente coletivo das notícias ruins, das informações ruins. Não cantarole, não cante de manhã músicas tristes. Não entre na psicosfera dos infelizes. Entre então na esperança daqueles que vão para mais um dia. E é incrível, gente. Porque os espíritos influenciam na nossa vida, não influenciam? Os espíritos responderam. Influenciam muito mais do que podeis imaginar. Mas eles só podem influenciar as pessoas que estão no mesmo padrão vibratório. Olha aí, ó, pecinha redonda dentro de buraquinho redondo. Entenderam? Vamos despertar? Espíritos negativos só chegam perto de pessoas negativas. Então, vamos espantar a infelicidade. Show tristeza. Show provas e expiações. Provas, desafios, conquistas. A Terra é um local de trabalho, de conquistas. E nós vamos fazer com que o planeta Terra passe logo
desse sistema de provas e expiações para regeneração quando nós acordarmos de manhã com pensamentos bons. Está todo mundo esperando assim, com a boquinha para baixo, que a Terra mude o estado vibratório dela. Mas quem é que alimenta a psicosfera do planeta Terra? Somos nós, que desencarnaremos com a mesma maneira de pensar, que estaremos do outro lado alimentando a mesma psicosfera. Nós somos responsáveis pela mudança do planeta Terra de um estado para o outro. Somos nós que vamos elevar essa transformação, somos nós que vamos fazer isso. A gente sempre, enquanto educadores, que eu sou educadora, a gente diz que a gente tem que trabalhar a criança para o homem do futuro. Que a gente tem que passar para a criança a consciência da conservação, de cuidar do meio ambiente, da educação, de não jogar as coisas na rua, de não fumar, de não beber, porque daí vamos ter um cidadão novo, melhorado. Pois se nós queremos um planeta melhor, nós temos que partir de nós. Porque nós vamos reencarnar aqui na Terra. Nós vamos voltar aqui na Terra e vamos encontrar um mundo, aquele mundo da nossa psicosfera ainda. Porque mesmo que a Terra já esteja tentando se melhorar, mas você não desgruda disso, você não sai dessa forma de pensar. Então nós somos responsáveis pela nossa felicidade. E o homem só é infeliz, nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis divinas, das leis naturais. O que são as leis naturais, as leis divinas? As leis que regem a evolução, que regem tudo para o bem, para o bom e para o belo. As leis divinas não nos aprisionam ao mal, ao sofrimento. É a gente que se aprisiona quando foge. Sabe aquela alegoria de que o homem foi expulso do paraíso? Que o Adão e a Eva foram expulsos do paraíso? É como que uma alegoria. É um sentido figurado de que nós somos expulsos do mundo de Deus quando contrariamos as leis divinas. Não é Deus que nos afasta, nós é que nos escondemos de Deus, porque infringimos, porque saímos, agimos de contrariedade com as leis divinas. Então aí a gente sai do paraíso. Porque quando a gente age de acordo com as leis divinas, em harmonia com tudo que é bom, que é belo, justo e humano, que é assim que Deus é, nós não somos expulsos, Deus não castiga. Nós é que nos escondemos porque sabemos que infringimos a lei. Então existem espíritos, e é difícil de a gente conseguir uma mudança aqui na Terra. É muito difícil, gente. O que eu estou falando para vocês, para mim é difícil, porque a gente vem condicionado, no meio que condiciona. E a família toda, uma educação. Ainda a nossa amiga Rose estava dando uma palestra nessa quinta-feira lá no Centro Espírita Anjo da Guarda, falando sobre os rituais do batismo. Vejam bem, o batismo ele é um ritual, e ele era um ritual antigo de muitas e muitas outras civilizações, de o homem quando aceita Deus como Deus único, deve passar por um ritual de passagem. Que antigamente era uma forma, depois era outra. Então a gente vem de civilizações em civilizações e de atos e costumes que é difícil de a gente tirar. Hoje, tendo consciência, Sandra espírita, de que não precisa se batizar na água para aceitar Deus. Não precisa a pessoa ir lá e fazer vários outros tipos de rituais para dizer eu acredito em Deus. O Deus é interno, é um sentimento, é um fogo interno, é uma aceitação, é um amor que nenhum ritual vai fazer com que eu sinta isso. Só que a gente vem inserido num costume, e a Rose então estava fazendo essa análise porque a nora dela estava sentindo necessidade de batizar o filho, porque o filho estava chorando muito, então ele ia ser pagão, porque ele era pagão. Pois eu tive que batizar as minhas filhas, que são espíritas desde que nasceram, que nunca frequentaram com a primeira comunhão, nem nada, sempre dentro da evangelização, mas eu tive que batizá-las, isso aos 3 anos.
porque senão eu não entrava na casa da minha sogra. Pelo condicionamento social, da forma como ela vinha sendo educada, se qualquer coisa que acontecesse com as minhas filhas, eu seria culpada. E praticamente eu fui imposta num domingo em que todo já estava acertado, que todas seriam batizadas. Os netos que não eram batizados, eram 14 filhos, cada um com os seus 3, 4 filhos, foi criado lá porque ela não teria paz de espírito, a minha sogra. Não teria paz de espírito sabendo que as suas netinhas eram pagãs. Então vejam bem, nós muitas vezes despertamos no aspecto, mas não podemos carregar nossa família. Nós não podemos muitas vezes agir de conformidade com todos na sociedade, porque senão nós seremos considerados até seres de outro planeta. Então, muitas vezes nós estamos andando pela rua, e isso eu digo, não falem alto, falem para vocês mesmos. Andando pela rua, vendo alguma coisa de ruim acontecendo, pensem por vocês, tudo é bom. Tudo o que acontece na terra é para nosso crescimento. Pensem assim, andem assim, agradeça a tudo e a todos, andem pela rua agradecendo. Aconteceu alguma coisa de errado na sua vida, pense que lição Deus quer que eu aprenda. Pense com você, não fale. Porque muitas das vezes a gente falando essas coisas, as pessoas pensam assim, não é bem certa. Quer ver se o marido da gente faz alguma coisa de errado e a gente por trás dele ainda abençoa ou agradece? Obrigada, querido. Mentalmente, não fale, jamais pensam, porque que situação que você está vivendo que está fazendo com que o seu espírito cresça. Cresça, não se acomode. Situações de vivência no nosso dia a dia que nossos filhos nos impõem, que a convivência com os nossos familiares, ou as econômicas, ou os problemas de doença, todos eles querem nos ensinar alguma coisa. Agora vai depender da gente achar a saída inteligente de algum problema. Sabe como é que a gente sabe sair de um problema de forma inteligente? Qual é a postura mental de manhã que a gente deve ter? Positiva. Quando a gente tem postura de manhã positiva, a gente tem companhias mentais positivas. Diante de problemas difíceis, quando a gente é positivo, a gente tem ideias positivas. E quem dá ideias positivas para nós são espíritos bons. Para que a gente tenha soluções dos problemas difíceis, é que a gente não tem que entrar no mar das coisas difíceis. Nós temos o tempo todo que sairmos fora do padrão coletivo da negatividade. O que Deus está querendo me ensinar com determinada coisa. E ficar atento. E ficar esperto, porque Deus não vai dar a resposta assim só porque você rezou, não. Ficar esperto, porque vai vir a resposta. E é incrível, quando você confia em Deus, agradece, a resposta vem. E vem de formas, muitas vezes, que vocês nem imaginam. É através de um programa da televisão, é através de uma notícia que chega, de uma correspondência de uma pessoa, de um telefonema. Só que você tem que estar no padrão das expectativas positivas. Porque se você acordar de manhã, dormiu já assistindo as últimas notícias negativas, quer dizer, o espírito nem saiu do quarto. Porque pra gente, o nosso espírito, nós somos espíritos, gente, imortais. Na hora em que dormimos, nos desprendemos do corpo e vamos para essa outra dimensão do mundo espiritual. É imediato. Dormiu, o espírito já se vê do outro lado. Aqui. E vai fazer parte daquele mundo espiritual onde as suas últimas reminiscências o jogou. Quer dizer, os seus últimos pensamentos antes de dormir se formaram. Quais foram os seus últimos pensamentos antes de dormir? Cuidado. Negativo?
cheio de problemas, de angústias, não vai sair daquele ambiente ali. Você quer ter boas ideias, você quer acordar mais inteligente, durma dessa forma. Como dormir mais inteligente? Como dormir criando expectativas melhores para o outro dia? Sonhar não custa nada, gente. Sonhar não custa nada. Bem pelo contrário, vai fazer com que as nossas células se revitalizem. Porque quando você tem um bom pensamento e um bom sentimento, você joga para as suas células energias curadoras. Então durma sim. Tem até um livro que o nome é Imaginação Criadora. Durma sim, com aquele sorrisinho no rosto, e imaginando você vivenciando aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida naquele momento. Durma sonhando com aquilo. As jovens sonhadoras, elas dormem sonhando com Brad Pitt. Agora não é mais o Brad Pitt, né? Porque já está velho, era tão louco, né? Mas aquelas jovens sonhadoras, assim, elas dormem sonhando com seus príncipes encantados. Se você olhar na face delas, elas são tão bonitas. Sonhando. Agora, as pessoas que dormem assim, com aqueles últimos pensamentos negativos, se você olhar na face delas dormindo, está tudo assim, corujidinha. Até dormindo nós ficamos ficar bonitas ou feias. Pensando no reumatismo? Pensando no reumatismo. Então, durma, assim, se entregando para Deus, no mundo espiritual, com aquilo, com as metas que você quer atingir, com as expectativas de vida que você quer atingir, e com a esperança de que vai ser auxiliado. Se desprendeu do corpo de imediatamente, as companhias espirituais que vão estar ali próximo a você são do mesmo padrão dos últimos pensamentos que você teve. Quando Roberto Carlos, na época de bom compositor, que ele dormia pensando em música. Ele andava pensando em música, aí quando ele ia dormir, o espírito dele se desprendia e do outro lado apareciam os espíritos músicos. Assim são todas as pessoas que dormem e têm grandes ideias. Que tipo de ideias nós queremos ter? Pensar. Nós vivemos num mar de pensamentos infundados e negativos e queremos ter ideias boas. Nós temos que mudar o nosso padrão mental. Nós somos espíritos. E os espíritos dizem que são os nossos pensamentos que regem o nosso destino. Olha aí, ó. São os nossos pensamentos que estão fazendo eu sofrer. Então, a minha maneira de agir, a minha maneira repetida de fazer as coisas estão fazendo com que eu sofra sempre as mesmas consequências. Alimentar o nosso espírito com boas músicas. Sabia que só para mudar o padrão do brasileiro, se todos nós acordássemos de manhã cantando essa música assim, ó. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato Gente, nós temos que mudar a psicosfera do nosso Brasil. Vocês sabem o que é BRICS? Vocês sabem o que é FMI? O brasileiro não sabe nem o que está se passando economicamente e fica julgando e analisando e falando tantas coisas. O Brasil não está mais de pires na mão, não está mais de chapéu pedindo esmola. Nós estamos vivendo, e se nós brasileiros soubermos e trabalharmos, nós estamos vivendo numa fase muito boa, que a gente só tem combustível muito caro, porque também tem muito carro também. E lógico que eu não estou defendendo ninguém, e que as pessoas que têm que resgatar, que estão fazendo coisas erradas, irão resgatar os políticos corruptos que desviam dinheiro da saúde e da economia, esses irão resgatar. Agora nós, acordarmos de manhã mal por causa disso, espíritas conscientes, vamos lá vibrar pelo Brasil, cantar boas músicas, alimentar o nosso espírito e sair fora desse consciente coletivo negativo. Porque nós podemos ser felizes na Terra, sim, a partir de agora. Deus nos ama, incondicionalmente, podem ter certeza. Uma boa tarde para todos.